Policiais civis de Indaiatuba prenderam hoje de manhã integrantes de uma quadrilha responsável pela morte de um lavrador na cidade. Além deles, outros 3 menores de idade são suspeitos de participação no crime. A operação da Polícia Civil começou pouco antes das 6 horas da manhã. Com 3 mandados de busca em mãos, a equipe foi atrás dos suspeitos de terem assassinado um lavrador no dia 23 de abril deste ano, na cidade de Indaiatuba. Antônio Francisco Castilho, de 53 anos, foi morto com 11 facadas por pelo menos 6 criminosos, sendo 3 menores de idade. O motivo do crime seria um suposto estupro que a vítima teria cometido contra uma menina e que nunca ocorreu, segundo a polícia. Foram presos Fabiano Soares, o Bill, Jonathan Henrique Moraes de Oliveira e Cláudio Anacleto Ferreira. De acordo com as investigações, Bill era líder do grupo e manteria uma espécie de seita satânica. Ele teria aproveitado a morte do lavrador como um ritual. Além de a história do estupro, também existia uma história de satanismo por trás disso, que um dos autores maior de idade fazia parte de uma seita satânica e logo após ter esfaqueado a vítima, ele teria lambido a faca. A prisão temporária vale por 30 dias. Nesse período, a polícia vai tentar juntar elementos para fazer um novo pedido para que todos permaneçam na cadeia. E agora o futebol. A Ponte Preta disputa amanhã a final do Torneio do Interior. Uma vitória simples no Moisés Lucarelli dá o bicampeonato ao Macaca. Vamos então ao nosso estúdio do esporte falar sobre o assunto com Carlos Batista. Batista, boa noite. Você acredita que as especulações dos últimos dias sobre a saída do Guto Ferreira podem atrapalhar o time nessa decisão? Boa noite, Cíntia. Olha, não vai atrapalhar absolutamente nada. O Guto Ferreira é um excelente treinador e conseguiu separar tudo isso e não vai comprometer a performance do time pontepretano nessa decisão diante do Penapolense. Depois de uma semana de muita especulação em torno da permanência do técnico Guto Ferreira, os jogadores da Ponte Preta querem mostrar que não se preocuparam com os assuntos extracampo. A melhor resposta é garantir o título do interior do estado. Nos primeiros 90 minutos, o Penapolense foi melhor e o empate sem gols acabou sendo um ótimo negócio para os alvinegros. Apesar do técnico Guto Ferreira continuar com a mesma política de não revelar a escalação com antecedência, ele não deve fazer grandes mudanças entre os titulares e nem no esquema tático. A base que deve ir para o jogo deve ser a mesma, que conquistou 2 derrotas, 9 empates e 11 vitórias durante todo o Paulistão. Os 11 titulares devem ser os mesmos que iniciaram a partida em Penápolis domingo passado. Se dentro de campo o time já está afinado, fora dele a torcida ganha uma boa ajuda para apoiar a Ponte. A diretoria baixou o valor do ingresso para R$10 mais 1 quilo de alimento. Para uma equipe que ficou ameaçada de decidir o título longe de Campinas, jogar em casa terá um significado especial. Dar um prêmio à torcida, que acompanhou uma campanha quase impecável durante a primeira fase do Paulistão. Esperamos que o torcedor ele nos ajude, né? Como tem nos ajudado, até porque vale um título, né? Vale um título, ele quer vencer como nós também queremos vencer. Estamos preparados para que não tenha aí no sábado nenhuma surpresa desagradável. E é isso aí, Cíntia, eu fico por aqui. Boa noite. Boa noite, obrigada pelas informações, Batista. E muitos dependentes químicos revelam ter tido o primeiro contato com as drogas ainda na adolescência. Para alertar esse público sobre os riscos dos entorpecentes, aconteceu hoje em Campinas uma palestra com relatos de pessoas que conseguiram abandonar o vício e que tentam reconstruir a vida. A viagem no mundo das drogas pode começar de várias maneiras. Minha cunhada já usava também, né? E ela morava lá do lado com a minha casa. Pedi para ela para ver se ela, que gosto que tinha. Começou através do meu ex-companheiro. Por curiosidade, por uma briga com ele também, uma coisa levou a outra e daí para cá não parei. A Lete, hoje com 51 anos, se viciou em entorpecentes aos 25. Durante muito tempo morou na rua, na capital paulista, e aos poucos viu a própria vida fugir do controle. Comecei a abandonar minha família,
E fugi de casa com minha filha, até hoje eu não vi. Marisa passou pela mesma experiência. Se viciou aos 17 anos e até 5 meses atrás ainda era usuária. Ela tem 34 anos e neste período engravidou 5 vezes. Em todas as gestações, ela usou droga. Saí de casa várias vezes, dormia na rua, até que eu perdi 2 filhas para o conselho tutelar. Aí caiu minha ficha. Essas mulheres que chegaram ao fundo do poço por causa do uso das drogas são apenas algumas das pessoas atendidas pelo Centro de Formação Cristolândia. Ao todo, são cerca de 800. As experiências que elas relatam são chocantes e uma maneira de manter os jovens longe desta vida. E o principal, deixar claro que sem muita força de vontade, este pode ser um caminho sem volta. Iniciativa que já rendeu bons frutos. É isso aí, nunca entrar, nunca se envolver, nunca chegar nem perto. Giane, que coordena a unidade de Campinas do centro e convive de perto com as ex-usuárias, ressalta a importância do projeto na recuperação dessas mulheres. Nós começamos o trabalho com um processo de fases. Aí a primeira fase é a fase mais crítica, logo quando elas saem das ruas, e que é a fase da abstinência. Depois elas passam para a segunda fase, que é o que nós chamamos de ressocialização, reintegração familiar. Nós entramos em contato com as famílias. E a terceira fase já é a reinserção aos poucos, indo e voltando para casa, saindo para estudar, até a integração total na sociedade e na família. Para reverter o número crescente do uso de drogas no município, foi criada na Câmara de Vereadores uma comissão de estudos para se chegar a um levantamento do cenário atual dos usuários de drogas. E a partir daí, por meio de políticas públicas, oferecer tratamento adequado a esse público. Com base nesse diagnóstico, nós vamos identificar quais são as ações que deveriam ser adotadas para compor um plano municipal de enfrentamento das drogas que possam resolver o problema de Campinas. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.